a ti me confiou. A piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santo anjo do Senhor, amém. Pega comigo a tua palavra no livro 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25. Carta de São Paulo a Coríntios. Capítulo 1, versículo 18 a 25. Essa noite, enquanto rezávamos, o Senhor me deu a visualização de uma mulher que durante essa semana, ela dizia assim para Deus: Senhor, essa cruz que o Senhor me deu é muito pesada, eu não carrego essa cruz, eu não consigo carregar essa cruz. A minha vida tem sido um pranto porque eu não consigo carregar essa cruz. Saiba que nessa noite o Senhor vai te explicar, a partir dessa noite você vai entender qual é o significado da cruz. A partir dessa noite você vai entender, como São Francisco que dizia: o Calvário é a montanha daqueles que amam. O Calvário é a montanha daqueles que amam. Às vezes nós pensamos que Deus nos ama quando acontece tudo de bom na nossa vida, quando a gente está com um carro novo, quando a gente está com um emprego novo. 1 Coríntios capítulo 1, 18 a 25. Mas na maioria das vezes, quando Deus nos visita através da cruz. E é isso que Ele quer que nós entendamos nessa noite. Quem aqui se sente amado por Deus, levanta a mão. Quem se sente muito amado por Deus, levante a mão. A única pessoa que eu vi na Bíblia Deus dizer que ama muito é o seu próprio filho. E olha o que ele passou. Olha o que passou a cruz de Jesus por nós. Acompanhe conosco a leitura dessa noite. Versículo 18. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Está escrito: destruirei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde o erudito? Onde o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria desse mundo? Já que o mundo com sua sabedoria não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da sua mensagem. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer grego, a força de Deus e a sabedoria de Deus. Palavra do Senhor. Aplaude essa palavra desse Deus maravilhoso. Que nessa noite quer nos ensinar o caminho para a salvação. E toda pregação que fala de cruz realmente é muito difícil. O pregador, para se preparar, enfrenta muitas tribulações, e foi assim que aconteceu na minha vida nessa semana. Quando a gente vai falar de cruz, o inimigo, ele não gosta. O inimigo foge da cruz, porque foi lá na cruz que o inimigo foi derrotado. Então o inimigo foge da cruz, e o inimigo odeia quem prega sobre a cruz. Então vamos ver o que diz Santo Afonso Maria de Ligório no livro Máximas Eternas. Ele diz a respeito da salvação de Deus. E diz ele assim, a respeito de Jesus que veio ao mundo: que espanto seria o nosso se víssemos um soberano tomar a forma e a natureza de um verme, por amor dos vermes. Pois muito mais razão temos para admirar que um Deus se fizesse homem por amor dos homens. Olha que loucura desse Deus maravilhoso. Ele que era Deus, que ele tinha tudo. Ele tem tudo, mas ele tinha tudo lá. Tudo que ele quisesse, não precisava nem estalar os dedos, era só falar, era só pensar que ele tinha tudo. Mas só que ele não tinha o nosso amor.
Essa semana alguém me perguntou, mas por que Deus então faz as pessoas, sabendo que as pessoas elas são propensas ao pecado, por que então não faz as pessoas como anjos que só amam a Deus? Mas é porque Deus precisa amar. Deus queria alguém que ele pudesse amar. Deus queria alguém que o amasse de volta. Então olha o que fala São João Crisóstomo nesse mesmo livro. Sobe o grau do nosso espanto ao considerarmos o que fez por nosso amor o Filho de Deus. Para nos resgatar, era bastante uma só gota do seu sangue, uma só lágrima dos seus olhos, uma súplica dos seus lábios. Sendo essa oração de uma pessoa divina tinha um valor infinito, e por isso bastava para salvar o mundo inteiro, e uma infinidade de mundos. Mas diz São João Crisóstomo, o que bastava para a nossa redenção, não bastava ao amor imenso que esse Deus nos tinha. Era pouco para Ele nos salvar. Como nos amava muito, queria também ser muito amado de nós. E assim o escolheu. Aplaude esse Deus maravilhoso que quis sofrer por nós, que quis nos amar, que nos ensinou o caminho da cruz. Às vezes as pessoas pensam que a vitória da Páscoa acontece na ressurreição. E é uma vitória também. Mas a maior vitória de Jesus aconteceu na cruz. No silêncio, quando ele estava lá sozinho na cruz. Só tinha João, seu discípulo, seu apóstolo, e mais algumas mulheres. A maior vitória foi lá, quando aconteceu lá no alto da cruz. Não tem como Jesus nos amar mais do que Ele nos amou lá na cruz. Não tinha mais o que dar. Ele já tinha dado a realeza dele, já tinha, como fala Santo Afonso aqui, já tinha abdicado da realeza dele. Agora ele estava no mundo como um homem e ele deu tudo, até sua última gota de sangue para nós. Por quê? Para nos ensinar que é preciso passar pela cruz. O Catecismo da Igreja Católica vai falar no parágrafo 2015, o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. E vai dizer no parágrafo 407, o pecado original, no pecado original o demônio adquiriu uma certa dominação sobre nós. Embora permaneçamos livres, há uma dominação do demônio sobre nós através do pecado. Mas entenda por que Jesus sofreu na cruz por nós, por que Ele se entregou por nós. Deus criou todas as coisas de forma ordenada. Deus criou todas as coisas de forma ordenada. Se nós formos ver, tudo é ordenado na criação de Deus. Tudo tem uma lógica na criação de Deus. Se a gente estudar aqui o que acontece aqui na Terra, se a gente estudar o que acontece no universo, tudo tem uma lógica. Mas o pecado original, o pecado veio até nós e bagunçou tudo. Entenda uma coisa que eu quero dizer para você, principalmente para as mulheres primeiro nessa noite. Numa casa bagunçada, Deus não habita. Eu estou dizendo isso, eu estou afirmando isso. Porque Deus gosta de todas as coisas ordenadas. Uma vida bagunçada, Deus não existe. Se você está uma hora aqui na igreja, com um pé na igreja, com um pé no mundo. Se você tem a tua família, mas você vai lá com as coleguinhas, que você vai sair com as amigas, Deus não habita no teu coração, não pode, porque Deus gosta das coisas ordenadas, e é por isso que Jesus nos ensina o caminho da cruz, porque através da nossa cruz nós nos parecemos com eles, nós nos assemelhamos com Ele na cruz, para ser um antídoto para o nosso pecado. A cruz é o antídoto para o nosso pecado. E se para Jesus bastava só uma gota do seu sangue, mas Ele ainda assim quis nos amar até o fim. E veja, não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz, não foram os pregos. O mau ladrão até falou assim, pô, desce da cruz, velho. Se você é Deus, por que você não desce da cruz? Não foram os pregos, Ele que fez tantos e tantos milagres, Ele que tinha o domínio sobre a matéria, Ele que caminhou sobre as águas, Ele que disse, tomai e comei, é o meu corpo e é o meu sangue, que Ele transfigurou, Ele transubstanciou aquele pão e aquele vinho. Ele tinha o poder para se libertar daqueles pregos. O que segurou Jesus na cruz foi o amor por mim e o amor por você.
o amor pelas nossas almas. Entenda que no céu não tinha ninguém, só tinha a Trindade no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tinha ninguém, nem os justos que tinham morrido do Antigo Testamento não estavam no céu, porque o céu não havia sido inaugurado ainda. O demônio tinha o poder sobre os mortos. Mas quando Jesus veio ao mundo para ordenar todas as coisas novamente, lá no alto da cruz, ele amou, o Jesus humano amou Deus Pai de tal forma, com tal intensidade, que apagou todos os nossos pecados. Que todos os nossos pecados diante daquele amor por Ele não eram menos do que um grão de areia, como diante de um deserto enorme, para todos os tempos, para o passado, para o presente e para o futuro. Esse foi o amor de Jesus por nós, esse é o amor de Jesus verdadeiro por nós na cruz, e é por isso que Ele quis ordenar todas as coisas, nos ensinar como se faz, para nos dar a graça, também para nós alcançarmos o céu, para nós vencermos o pecado. Mas o que faz a cruz na nossa vida? Nós vimos aqui o que faz a cruz na vida de Jesus, o que foi a cruz para Jesus. O Papa São Pio XII vai falar que um dos maiores pecados da humanidade é acreditar que não existe mais pecado. O Papa Pio XII foi lá nos séculos passados. Hoje nós temos a noção, nós não temos mais noção do pecado. E entenda, é difícil para nós termos a noção do pecado, por quê? Porque só os anjos, eles que conseguem contemplar a face de Deus, eles têm essa visão espiritual. Ou os anjos, ou lá os santos de quinta morada para cima, eles entendem o que é o pecado. A fealdade, a feiura do nosso pecado. Santa Catarina de Sena, certa vez, sentiu o cheiro pútrido de uma alma em pecado mortal. E ela ficou apavorada com aquele cheiro, ficou muito tempo, aquele cheiro vinha na lembrança dela e causava calafrios nela. São João Maria Vianney, certa vez, veio um caçador para caçoar dele, e estava com o cachorro do lado assim, e São João Maria Vianney falou para o caçador: a alma daquele cachorro é mais limpa do que a tua alma. Tome cuidado, se arrependa, porque você vai para o inferno. Entende o que é a vida dos santos? Que eles tinham essa visão. São Boaventura dizia que se por acaso o inferno vomitasse um cadáver de lá, mataria toda a humanidade com o seu cheiro fétido do pecado. Entende o que é o pecado? Entende por que teve que ser pago com o sangue na cruz? Pio XII vai dizer então que nós perdemos a noção do que é o pecado, e quando nós olhamos para o Cristo todo dilacerado lá na cruz, Jesus nos devolve de novo a face do pecado, o que o pecado fez com ele, o que o meu e o teu pecado fez com ele. Essa é a visão que nós temos ao olhar para Jesus. Essa é a visão que nós temos. Quando alguém se confessava de um pecado mortal, Padre Pio, aquele santo, Padre Pio gritava assim: você é louco, você quer ir para o inferno? Onde você estava com a cabeça que você pecou? Entende? As pessoas mais amadas por Deus são as pessoas que carregam as maiores cruzes. Santa Gema Galgani, por exemplo, como aquela menina era atormentada pelo demônio, e Jesus falou para ele: você quer continuar me amando? Eu vou te dizer o que vai acontecer, eu vou te tirar toda a consolação. As pessoas não conseguir nem parar perto de você, porque vão sentir um cheiro horrível de estarem perto de você. Quando ela ia confessar, o sacerdote se transfigurava, o demônio se transfigurava em sacerdote, e fazia um escândalo enorme, como se ela fosse a maior pecadora do mundo. Meu irmão, minha irmã, se os santos carregaram a cruz, se Jesus Cristo veio ao mundo, como fala no livro de São João, que Deus nos ama de tal forma que deu o seu Filho único por amor a nós, para morrer por nós. Por que é que nós temos que inventar a roda? Por que é que nós temos que fugir da cruz? Meu Deus do céu, quando a cruz visita uma família, olha para a família do Assis, olha aquela família, você vê a radiografia da alma daquelas pessoas.
porque a cruz está visitando, é Jesus que está visitando aquela família. Aumenta o amor entre a família, as coisinhas pequenas já não têm mais valor, porque se unem em torno daquela doença, se unem em torno daquela enfermidade, por amor. Então nós temos que entender que a cruz, na verdade, é um presente de amor para nós, e não uma desgraça. Aqui diz a palavra que nós lemos aqui, que a linguagem da cruz, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem. É loucura. Mas você está louco, você vai no cenáculo de novo, você vai no grupo de oração de novo, mas você está louco, você vai na missa todo domingo, mas não precisa isso. Mas você está louco para que confessar? O padre é uma pessoa que nem nós. Está louco. A cruz é loucura para o mundo, mas é a salvação para nós, diz Paulo aqui. Para nós que queremos nos salvar, para nós que vamos nos salvar. Veja o que diz o livro da Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Na cruz está a salvação, na cruz está a vida, na cruz o amparo contra o inimigo, na cruz a abundância da suavidade divina, e vai por aí afora. Mas infelizmente nós só vemos a cruz, só a dor. Nós só vemos o sofrimento. Por quê? Porque nós não entendemos que a cruz é um caminho de mão dupla. Nós estamos carregando a cruz e nós temos que também, ao mesmo tempo, oferecer esse sacrifício para Jesus. Então aquele sacrifício, aquela dor que vem através de nós, através da nossa cruz, nós devolvemos num caminho de amor a Jesus. Senhor, está difícil aturar minha esposa hoje, mas eu vou te oferecer nesse dia de hoje, eu quero ficar em silêncio, eu não quero brigar, eu não quero murmurar. Senhor, está difícil o trabalho. O padre Heitor falava hoje de manhã que quanto mais difícil o teu trabalho, melhor para você se salvar, porque ofereça para Deus em oração. É a tua cruz, talvez seja o trabalho, talvez a tua cruz seja o teu filho. Mas quantas pessoas têm cruzes que não procuraram? Quantas pessoas que têm talvez uma criança autista, que tem um pai bêbado, que tem sei lá, quantas coisas de ruim acontecem nas famílias. E é preciso que a família acolha. É preciso que a família supere isso por amor a Jesus. E veja, a mesma cruz que ela pode nos salvar, também ela pode nos condenar. Tomás de Kempis escreve aqui, como que a gente deve levar a cruz. Se levares a cruz de boa vontade, ela te há de levar, te conduzir ao termo desejado, onde acaba o sofrimento. Visto que não seja nesse mundo. Agora, se levares a cruz de má vontade, aumenta-lhe o peso e o fardo te impõe. Contudo, é forçoso que se a leves. Se rejeitares a tua cruz, sem dúvida achará outra, talvez mais pesada. Essa semana nós estávamos comentando quantas vezes as pessoas, porque está difícil, às vezes está difícil a família, larga a família. Eu não estou aqui condenando ninguém, eu estou falando de uma forma genérica, é uma das formas. Aí a pessoa ela abandona aquela família, casa com outra mulher e vai indo, e vai indo, e vai indo, e cada vez vai arrumando uma cruz maior ainda, mais pesada ainda. Eu não estou aqui condenando casais de segunda união, pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou dando um exemplo de diversas coisas que acontecem na nossa vida, que a gente quer abandonar uma cruz e acaba ainda arrumando uma cruz maior ainda no final das contas. Porque quem quer carregar, encontrar Jesus sem uma cruz, vai achar a cruz sem Jesus. Eu não sei se o teu caso é talvez dessa mulher, como dessa mulher que nessa semana estava pedindo para Deus, falando para Deus que a cruz estava pesada demais. E mesmo se estiver pesada demais, eu quero te dizer de uma pessoa que é muito amiga da cruz. Nossa Senhora foi a pessoa mais íntima da cruz de Jesus. Quando São Simeão, que Jesus foi apresentado com 8 dias no templo, São Simeão falou: uma espada de dor transpassará a tua alma. Ali Nossa Senhora já tinha perfeita ciência de como é que Jesus ia morrer, e ela carregou essa cruz por mais de 30 anos da sua vida. Ela olhava para aquele menino e já na lembrança dela provavelmente já vinha aquilo que Simão falava, o profeta Simeão falava, e ela lembrava de como seria a morte de Jesus lá na cruz. Nossa Senhora
sentia muita saudade depois que Jesus foi embora. Quando diz Santo Afonso Maria de Ligório nesse livro, que quando tiraram Jesus da cruz, desceram o corpo de Jesus, ela abraçava e beijava a cruz. Portanto, a adoração à Santa Cruz, a primeira pessoa que fez nesse mundo foi Nossa Senhora. Aplauda essa mulher maravilhosa. E conta Santo Afonso aqui que ela caminhava, ela fazia a via sacra, ela ia em todos os lugares que ela tinha visto que Jesus caía, ali ela se ajoelhava e beijava o chão, porque ali o filho dela tinha tocado aquele solo, o sangue de Jesus. Maria era muito íntima da cruz, e Maria quer que você seja também íntimo, seja também íntima da cruz. Porque não existe outro caminho. Deixa eu te dizer, não existe outro caminho. São Paulo, numa das suas cartas, ele falou assim, que eu choro porque as pessoas estão agindo como inimigos da cruz. Todas as vezes que nós fugimos da cruz, nós estamos agindo como inimigos da cruz. E consequentemente inimigos da nossa salvação. E os dias estão passando e às vezes a gente não percebe isso. É tempo de nós voltarmos. É tempo de nós caminharmos com Maria novamente, pedir: Maria, socorro, me ajuda a carregar a minha cruz, me ajuda a me levantar. Aquela cena do filme de Mel Gibson, quando Jesus está correndo, quando criança ainda, que ele cai e ela vai e levanta Jesus. É isso que Maria quer fazer contigo nessa noite, comigo nessa noite. Existem cruzes sim que nós podemos nos desviar dela. Aquelas cruzes que nós, através do nosso pecado, muitas vezes nós arranjamos para nós mesmos. Mas existem cruzes que não tem como nós nos desviarmos. Existem momentos cruciais da nossa vida que não tem como voltar atrás. Não tem como desfazer. E é isso que Maria quer fazer conosco nessa noite. Maria quer nos levantar do chão. Maria ficou nesse mundo com muita saudade de Jesus, fala Santo Afonso. Ela desejava a morte todos os dias, desejava a morte para poder se encontrar novamente com seu filho. Mas Jesus a deixou aqui na terra para levantar a igreja nascente. Quem sabe quantas vezes ela não chegou até Pedro e falou assim: ei Pedro, bora, você é o chefe da igreja, o meu filho deixou você como chefe da igreja, vamos lá, se levanta. E aquele mesmo Pedro que ficou com medo de uma empregadinha lá naquela noite, na quinta-feira, quando Jesus foi preso, ele que tinha prometido que jamais ia abandonar Jesus, ele teve medo de uma empregadinha, não era nem de um soldado, era de uma empregadinha, teve medo dela e disse: eu não conheço esse homem. Agora esse homem arrependido é levantado por Nossa Senhora. E olha que coisa maravilhosa, a nossa paróquia aqui leva o nome de São Pedro, e quantas outras, e quanta evangelização por quantos rincões desse mundo que hoje conhecem a palavra de Deus por causa de Pedro. É Maria que levantou Pedro, é Maria que quer nos levantar nessa noite. Por isso nessa noite eu te convido a fazer esse convite para Nossa Senhora. Fecha teus olhos agora e vai, e levanta teu coração até Nossa Senhora, vai pedindo para ela. Maria conhece todas as tuas aflições, todas as tuas cruzes, e ela conhece cada uma cruz que aconteceu nesse ano que passou. E ela quer nessa noite, ela quer nesse ano caminhar contigo. Por isso ela quer caminhar contigo. Fala com Nossa Senhora nessa noite. Apresente a tua cruz. Apresente aquela cruz, mesmo até mesmo aquela que você acha que você não merecia estar carregando. Aquela cruz que as outras pessoas colocaram na sua vida. Talvez o teu marido te traiu, sei lá. Talvez o teu sócio te traiu, desfalcou a empresa. Ou talvez você tenha até uma revolta contra Deus, porque você perdeu alguém ou você perdeu alguma coisa. Peça para Nossa Senhora que te ajude a retomar a tua cruz novamente. Que ela te ajude a se levantar do chão. O peso da cruz